Paz do Senhor, queridos adolescentes. Essa lição que nós vamos conversar com vocês, a gente vai ser rápido, sucinto. Nós terminamos mais um trimestre, né? O último trimestre de 2020. E nós chegamos aqui à lição número 13, que é as igrejas de hoje. Para você, eu noto que os adolescentes, às vezes, vocês às vezes podem pensar que esse assunto não é um assunto interessante, mas é sempre bom a gente saber a igreja que nós estamos frequentando, o que é essa igreja, qual é a fundamentação bíblica dessa igreja, qual é as ideias que ela defende, né? E nós chegamos. Vocês na outra aula tiveram conhecimento sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Que começou ali na América do Norte. E Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles são os personagens principais dessa 13ª lição. E aí hoje nós chegamos ao Brasil, e exatamente no ano de 1910, na cidade de Belém do Pará, né? No estado do Pará, né? Como propriamente descreve. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esses dois jovens, eles foram influenciados exatamente pelo avivamento da Rua Azusa, né? E quando nós chegamos falando sobre o avivamento no Brasil, nós também vemos que o escritor dessa lição, ele fez uma descrição que eu achei bastante interessante, eu até publiquei, eu não sei se algum de vocês viram, que diz assim, os equívocos da história do cristianismo acontecem porque, apesar da igreja ser divinamente instituída, é humanamente constituída. E apesar de a Bíblia ser divinamente inspirada, ela é humanamente lida. Por isso, uns erram por fraquezas, outros por má interpretação bíblica e outros ainda por falta de conversão. Nós queremos dizer assim que a palavra de Deus, ela é imutável, né? A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mas nós, enquanto seres humanos, nós falhamos. E nós vamos falar dos alguns erros, mas também de acertos de homens de Deus, que tiveram chamadas magníficas, chamadas importantes para divulgar a palavra de Deus. E na sua humanidade eles erraram, sim, eles tiveram grandes falhas, mas também foram homens muito corajosos, homens que desafiaram além do limite da sua época, do seu tempo, homens desbravadores. E Daniel Berg e Gunnar Wingren, a partir de que eles deixam a Suécia e vêm para o Brasil, através de uma chamada, né, onde Deus fala com eles, que eles viessem, e Deus mostra até o lugar, ter muita coragem, né? É ter muita coragem, é ter muita ousadia. E eles obedeceram esse chamado e pagaram o preço por isso. Hoje nós estamos contando a história da nossa denominação Assembleia de Deus e de onde ela se originou. Nós não podemos nunca negar a nossa história. Por isso que Deus sempre falou ao povo de Israel o seguinte, falava para eles que eles contassem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos todos os feitos. Desde a saída ali do Egito, Deus sempre falou com eles, pediu que eles contassem aos filhos dos seus filhos e a história. E a história, ela tem a sua importância. Hoje você, enquanto adolescente, você é fruto de uma história, do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós. Você traz essa história, e essa história é importante para você saber quem você o que aconteceu antes de você nascer e o que é importante até
geneticamente, nós precisamos, os médicos procuram saber quais as origens do sangue, das possíveis doenças, para que elas sejam tratadas até antes mesmo de que elas apareçam. Então a história é importante, tá bom? Queridos adolescentes, essa última lição, o dia de hoje, ela vai ter a ceia. Então essa lição ela vai ser publicada para que vocês vejam pelo YouTube. Acessem, tá? Não percam a oportunidade dessa porta aberta. Essa porta onde tem uma palavra que nós, eu, a tia Rúbia, a tia Lívia, a tia Emiliane, nós sempre procuramos preparar para vocês com todo carinho, tá bom? Então, sobre a nossa lição de hoje, as igrejas de hoje. O nosso texto bíblico, ele está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 20. Eu queria que nós lêssemos. Eu estou com duas traduções, mais ou menos aqui parecidas, e elas dizem o quê? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, porque sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo só. Então eu quero dizer para você que Cristo, ele nos olha, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, nos enxerga coletivamente, mas também individualmente. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos individualidades, nós temos potencialidades, mas também temos vulnerabilidades, temos pontos fracos. E o que eu sinto não é o que o outro sente, mas em Cristo, ele nos traz essa unificação, ele nos fortalece. Nós temos coisas muito difíceis de serem trabalhadas dentro de nós, mas em Cristo, ele nos unifica, mas ele não nos neutraliza, não tira a nossa personalidade, não nos respeita na nossa individualidade. Ele trata na individualidade, mas também trata na coletividade, tá bom? Então eu quero falar para vocês que a nossa história, como eu tinha falado já da Rua Azusa, e é nessa parte aqui que diz assim, no início do século XX, apesar da presença marcante de imigrantes europeus, de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais dos Estados Unidos, nosso país ainda era quase que totalmente católico romano. Foi só com o advento do movimento pentecostal que aconteceu uma explosão de crescimento do evangelho no Brasil. O avanço da evangelização no nosso país se deve sem dúvida ao pentecostalismo e especialmente à sua vertente mais tradicional, a Assembleia de Deus, né? A origem das Assembleias de Deus no Brasil está intimamente ligada ao reavivamento espiritual que marcou o mundo no início do século XX, iniciado na América do Norte e que teve como seu maior expoente o avivamento da Rua Azusa. O pentecostalismo no Brasil, eles têm como protagonista os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Como eu falei para vocês, eles chegaram em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910,
com seus corações incendiados pela mensagem pentecostal que receberam em Chicago, nos Estados Unidos. Ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade, do batismo no Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação e das atualidades dos dons espirituais. Eu quero dizer para vocês uma curiosidade. Daniel Berg e Gunnar Wingre, na verdade, Daniel Berg, ele era o homem que falava. Gunnar Wingre, ele era o tradutor. E ele, quando ele veio, Gunnar Wingre, ele estudou o português, ele era um homem estudioso, e ele traduzia a toda a literatura, o que eles começaram a formar, o que eles começaram a trabalhar. E 2 coisas muito importantes, que vale a pena deixar bem claro. As mulheres do ministério de Daniel Berg e Gunnar Wingre, na formação, elas foram muito importantes. As esposas, né, como aquela que formou a primeira escola bíblica dominical, com crianças, né, e a Frida Wingre, né, e o primeiro círculo de oração em Belém do Pará tem uma crente chamada Celina de Albuquerque. Essa mulher, ela hospedou eles, e conforme na hospedagem essa mulher ouviu essa mensagem, e essa mulher foi batizada com o Espírito Santo. Eles chegaram em Belém do Pará. Em 1910, vocês podem imaginar o calor imenso, mosquito, tudo aquilo que muita coisa para desbravar. Eles chegaram se hoje Belém do Pará tinha calor, naquela época também. E Daniel Berg não era um pregador eloquente. A pregação de Daniel Berg, quando ele esteve aqui, na década de 70, no Ministério de Santos, aqui na Baixada Santista, ele só falava assim, com aquele português meio afrancesado, meio inglesado, né? E ele falava que Jesus batiza, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essas eram as palavras de Daniel Berg. Ele falava: Jesus salva, batiza e prepara para o céu. Essas eram palavras em tons calmos, em tons aconselhador, em tons daquela palavra calma do pastor conselheiro. Esse era Daniel Berg. Não era um pregador de holofortes, não era um homem de grandes, apesar de ser um homem muito grande mesmo. Daniel Bernard Wingre, ele era mais franzino, mais calado, mais compenetrado. Digamos que Gunnar Wingre, ele era o cérebro da situação toda, de toda a chamada. Deus uniu 2 homens num grande propósito. Eu quero dizer para vocês que eles se dispuseram as suas vidas, o seu tempo, as suas finanças, o que eles tinham, a eles mesmos, para a obra de Deus. E nós temos que entender essa geração de vocês, a geração de adolescentes. Nós temos tentado, remado contra a maré, tentado infundir na cabeça de vocês valores eternos, que vocês considerem isso. Eu aconselho um conselho dessa sua tia velha aqui. Não se deixem relativar, não vão na onda do relativismo, que tudo eu posso, que Deus me ama, que Deus é amor, Ele é amor, mas Ele quer o teu coração, Ele quer um compromisso de você. E esses homens eram homens de compromissos, de um compromisso acima de tudo com Deus. Eles mudaram toda a sua vida, eles deixaram tudo que eles tinham para vir fazer um chamado e desbravar exatamente numa das áreas mais inóspitas do nosso país. Uma das áreas onde eles sofreram perseguições, eles sofreram contra-ataques, mas eles não largaram sua chamada. E aqui onde eu continuei, após eles receberem essa influência do pentecostalismo em Chicago, eles poderiam
chegaram aqui e eles estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente toda a situação social, religiosa e, por que não dizer, financeira do nosso país. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, começou a se estabelecer em todas as vilas e cidades até alcançar os centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em virtude de seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. De repente, o clero católico despertou para uma possibilidade jamais imaginada. O Brasil poderia vir a tornar-se no futuro uma nação protestante. Olha o impacto dos caras. Olha o impacto de uma pessoa na presença de Deus. Olha o impacto de uma pessoa que obedece à vontade de Deus e se dispõe a fazer. Hoje, estima-se que os evangélicos no Brasil sejam quase 25% da população brasileira, mais de 45 milhões de pessoas, sendo que desses 45 milhões, cerca de 1/3 deles são assembleianos. Isso faz a Assembleia de Deus, no Brasil, ainda o maior movimento pentecostal do mundo. E eu quero dizer para vocês que quando Daniel Berg e Gunnar Wring, eles fundaram a primeira igreja pentecostal no Brasil em 18 de junho, um ano, mais ou menos, um ano e exatamente 2 meses, em 18 de junho de 1911, eles denominaram Missão da Fé Apostólica. E essa escolha foi inspirada no avivamento da Rua Azusa lá, sobre a liderança do pastor afro-americano William Seymour. Esse foi o cara. Vocês já viram a peça do Jeová MC que fala sobre a Rua Azusa? A minha filha e algumas jovens foram ver. Essa peça, ela é impactante. Seymour, ele não podia entrar para assistir o culto, ele assistiu o culto do lado de fora. Eu quero dizer para você que apesar de terem sido incendiados pela chama pentecostal em Chicago, foi em Azusa que Berg e Wing naturalmente se inspiraram a escolheram esse nome. E depois de alguns anos, e esse trabalhando entre 1910 a 1914, eles mudaram. E as novas igrejas que se formaram, eles mudaram, eles começaram, o trabalho cresceu, a perseguição também. Daniel Berg e Gunnar Wing foram considerados por algumas organizações religiosas que já haviam como hereges, como heréticos, mas eles tiveram muito apoio dos nossos irmãos da Igreja Batista, da qual Celina de Albuquerque era, e os hospedou. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos adolescentes. Nós somos irmãos independente da placa de igrejas. Entendeu? E a Assembleia de Deus sempre usufruiu de bom relacionamento entre as igrejas. Eu digo da nossa igreja local, pastor Manuel da Cruz, e todos os pastores que se seguem, temos bons relacionamentos com nossos irmãos presbiterianos, com nossos irmãos batistas, com os nossos irmãos da igreja, a Igreja de Cristo. Nós temos que ter bons relacionamentos. Fomos chamados para unir, para a união. Há divergências teológicas, há divergências em pontos teológicos. Há pontos que são inegociáveis, do qual nós, segundo a doutrina dos herminianos, não negociamos. Entendemos que o corpo é o templo do Espírito Santo e que o corpo deve ser preservado, que o corpo, como templo e morada do Espírito Santo, ele tem que ser alvo da santificação, de ser separado. Realmente não podemos andar de qualquer jeito.
Porque se o Espírito Santo, ele habita, a Bíblia diz que ele habita em lugar limpo. A obra do Espírito Santo é nos santificar, para que nós sejamos testemunhos para o mundo. É tanto que Jesus nos comparou ao sal, à luz. E ele fala, ele assevera, ele deixa claro, ele dá a letra. Ele fala, se o sal se tornar insípido, se o sal deixar de ser salgar, ele se torna insípido, para nada mais presta. Ele é jogado, ele serve até para secar a neve, ele se torna para que os homens pisem. E diz que se o sal deixar de salgar e a luz se apagar, porque uma luz não se coloca debaixo de uma mesa, ela não se esconde, mas ela brilha. Então, essa postura de salgar e de brilhar, ela é um reflexo do Espírito que está dentro de você. Há valores inegociáveis. Eu sempre costumo falar o seguinte, tem alguns termos aqui, essa lição ela fala bastante coisa. Fala sobre algumas igrejas, algumas mudanças que aconteceram, mas eu costumo dizer assim, que é como se nós fôssemos, eu estou na minha casa, você na sua casa. Preocupe-se um pouco com o que está acontecendo na sua casa. Deixa a casa do vizinho, ore pelo vizinho, ore pelo que está acontecendo na casa do vizinho. Se alguém não leva a palavra como nós recebemos, como nós concebemos, ou como as nossas regras internas, mas não julguemos, nós oremos pelos nossos irmãos, para que o Senhor trabalhe tanto na nossa vida como na vida deles. Tá bom, queridos adolescentes? Eu quero falar para vocês que há dois perigos muito importantes. Porque quando a Assembleia de Deus ela se iniciou no Brasil, ela encontrou aqui também a Igreja Cristã do Brasil, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, a CCB. Elas eram as únicas igrejas de caráter pentecostal no país. Esta última, porém, a Cristã do Brasil, aconteceu algumas coisas, é o que eu falo para vocês. Eles têm uma forma diferente de interpretar algumas passagens bíblicas. Eles não adotam pastores, eles adotam cooperadores. A forma de cear, a liturgia, toda a liturgia deles é diferenciada. Mas eles têm um marco na história como igreja pentecostal no Brasil. E essa onda entre eles foi de 1910 a 1950. A Igreja Assembleia de Deus e a Cristã do Brasil, elas não foram parceiras, mas elas, de alguma forma, elas conversavam entre alguns pontos doutrinários. A Cristã do Brasil é como se eu tivesse uma boa convivência com o meu vizinho. Mas em algum momento, o que eu penso, o meu vizinho diverge. Eu acho que eu podia comer de tudo, eu posso fazer algumas coisas. O meu vizinho acha que não. Então, de certa forma, houve um distanciamento. Ou seja, cada um foi cuidar da sua vida. Tá bom? Sacou? Entendeu? Às vezes eu falo umas palavrinhas para que vocês entendam. A segunda onda de pentecostalismo, ela se deu entre 1950 a 1975. Foi quando foi marcada pelas cruzadas de evangelismo, cura divina, e a inspiração veio dos Estados Unidos. Ali nesse período, grandes nomes surgiram como ministérios de cura divino. Oral Roberts, os Osbornes. No Brasil, esses movimentos desse movimento nasceram movimentos evangelísticos itinerantes, que se tornaram, o primeiro foi a Cruzada Nacional de Evangelização, que se tornou depois a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tenho uns manos lá, tenho uns irmãos muito bacanas lá. E essa denominação que já existia nos Estados Unidos. Depois surgiu o Brasil para Cristo, fundado em 1955 pelo ex-diácono assembleano Manuel de Melo.
A Igreja de Nova Vida, fundada no Rio de Janeiro, por um descendente de pioneiros do avivamento da Azusa. A Igreja Deus é Amor, fundada pelo ex-assembleiano Davi Miranda e Casa da Bênção, em 1964. Todos esses movimentos começaram como cruzadas de cura divina e exorcismo. É o que eu falo para vocês. É alguns pontos que divergimos. Porque nessa época também surgem as primeiras grandes cruzadas evangelísticas da Assembleia de Deus e o movimento de renovação nas igrejas tradicionais. A Igreja Batista Nacional, em 1965, com o Enéas Tonini. E a Igreja Presbiteriana Renovada, em 1975. O movimento católico carismático surge nessa época, em 1967. A terceira onda, que também é chamada de neopentecostalismo, começou no final dos anos 70 e perdura até hoje. Eu quero falar uma coisa para vocês. Os modismos de nossa época. Eu estou aqui, ó. Tem muita coisa para falar aqui, mas eu não quero ser maçante. Eu só queria falar para vocês de duas coisas importantes que vocês deveriam abrir o olho. A teologia da maldição hereditária. Esse é um dos pensamentos que nós vemos hoje em dia, gente. Eles falam que nós, ao aceitarmos a Cristo, nós somos salvos, mas nós deixamos algumas... Quando começam a acontecer alguns problemas, e financeiramente, ou de problemas de saúde, ou de prosperidade, ou familiar, algumas correntes teológicas de algumas novas igrejas, que eu não vou citar o nome, né, gente? Eu acho antiético. Eles defendem que há a teologia da maldição hereditária, ou seja, o que você fez lá atrás, você tem que pagar. E essa teologia, ela, além de não ter base bíblica, ela defende um princípio quase da reencarnação, estabelecendo um karma na vida da pessoa a partir de seus parentes. Ai, porque o meu pai pecou, porque o meu pai é ruim, então vai pagar através do meu pai, porque o meu pai era ruim, eu já estou sofrendo. E aí usam textos como de Êxodo 20, versículo dos 5 e 6. Mas eles não falam da extensão do juízo divino, mas da sua duração, sempre que houver necessidade. Ou seja, Deus estava castigando os pais e os filhos pela maldade de seu coração. E sempre que houver necessidade de juízo, Deus, ele é soberano para que haja juízo. Os justos que são filhos de pais ímpios não pagam pelos pecados dos seus pais. Está lá em Romanos 8:1. A responsabilidade é pessoal. Quero dizer para você, querido adolescente, que quando Jesus, ele salvou a nossa vida, ele salvou, eu vou até achar aqui para nós lermos, Romanos capítulo 8, vou procurar aqui, tá? Romanos capítulo 8 e o versículo 1 diz o quê? Capítulo 8 e o versículo 1 diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que bacana. Nenhuma condenação há. Não tem aquele hino que diz: nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus. Então, quando você confessa, quando você aceita esse Senhor, não há mais nada, ele já pagou. Mas qual é o perigo dessa corrente teológica, desse neopentecostalismo? Nós vemos isso. Há sessões de descarrego, há sessões de quebra de
maldição. Gente, eu vi um culto de quebra de maldição que era um vaso enorme. Gente, parecia uma piscina verde e tinha um líquido verde. E aí você jogava vários papeizinhos lá dentro e tinha alguma coisa jogada lá e depois aquilo era quebrada e era um líquido e aparecia aquele caldeirão. Só faltou ferver, borbulhar, faltou gelo seco, gente. E era quebra de maldição. Jesus, que é isso? Enquanto Jesus já morreu na cruz, já estamos livres. Você está livre, querido adolescente. Você não leva, a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A responsabilidade é pessoal e intransferível, certo? O outro ponto, o ponto B diz assim: o uso indiscriminado do óleo da unção é antibíblico. Aí você vai me perguntar: tia Kátia, mas raramente eu vejo na nossa igreja o uso do azeite. Porque não é para usar mesmo, gente. A única aplicação possível está classificada em Tiago 5:14. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, quando uma pessoa está doente, quando um irmão está doente, e os presbíteros, os irmãos vão visitar, e especificamente a unção está ligada, aos obreiros, ao homem de Deus, que tem uma chamada para orar, e não sai ungindo todo mundo. A unção, ela é específica para a cura de doenças. E aí quando diz aqui, no tempo do Antigo Testamento, o óleo tinha outras aplicações. Mas no Novo Testamento, seu uso nas atividades religiosas da igreja passa a ser muito específico. O texto bíblico é claro. Deve-se ungir apenas as pessoas que estão enfermas. Esta unção com óleo deve ser efetuada apenas pelos obreiros da igreja e acompanhada de oração pela cura. Outro detalhe: não há nenhuma orientação bíblica para que a unção seja feita exatamente sobre o lugar da enfermidade. Basta ungir o enfermo. A unção com qualquer outro propósito não é válida. Ou seja, ungir territórios, carros, casas, endemoniados, é absolutamente antibíblico. Eu quero abrir só um parênteses aqui. Eu quero dizer para você que uma vez nós vimos, entrou-se um jargão, um dizer, um ditado popular, que fala é o varão, o vaso. E aí o pessoal pegava a saia com os vidrinhos de óleo, né? E eles iam ungindo tudo que eles viam na rua. Porque era assim, você chegava naquele carro, passava o óleo, eu determino, eu tomo posse. E pegava, passava aquele óleo. E em carro, em casa, em propriedades. E eu determinei, e melava de óleo, e todo mundo com óleo. E uma amiga minha, ela foi numa reunião, numa determinada igreja, e ela falou para mim assim, que quando ao término da reunião, ela saiu com a mão cheia. Ela falou assim, que deram uma rosa para ela, depois deram uma moedinha, de acho que era 10 centavos, depois deram um pãozinho embrulhadinho, depois deram um vidrinho de azeite, e eu não sei mais alguma coisa que deram para ela. Eu sei que ela recebeu rosa, azeite, o pãozinho, a moedinha. Eu não sei se faltou mais alguma coisa. E ela estava falando para mim, e um frasquinho de mel, um flaconetezinho de mel. E ela falou assim para mim, Kátia, eu voltei com a mão cheia. E depois, num determinado momento do culto, as pessoas se enfileiraram, fizeram filas. Fizeram um corredor. Enfileiraram, fizeram filas. Desculpa a redundância, né? E eles jogaram sal no chão. Já sal grosso. Mas era tipo assim, uns 100 metros de sal. E aí,
você tinha que passar, e lá na lateralidade de cada lado, formando o corredor, eram os obreiros e cooperadores. E você passava pelaquele vale de sal. E enquanto você passando, todos aqueles caras iam batendo na sua cabeça com azeite. Com azeite você saía do outro lado, com o corredor do sal. Era o vale do sal. Depois teve a fogueira santa. Tinha também a fogueira santa de Israel. O que eu posso dizer para vocês que há pontos positivos. O que eu acho legal, sempre nós conversamos aqui em casa, porque a Bíblia diz que nós temos que examinar tudo e retende o bem. Quero dizer para vocês que muitas pessoas que estão nessas igrejas são pessoas que realmente estão buscando a Deus. Elas estão até com algum... Imagine, uma pessoa que venha do mundo, uma pessoa que venha com a carga emocional, venha quebrado, venha cheia de demônios, e a pessoa encontra naquele lugar um refúgio. Ele ainda não entende pontos doutrinários, ele ainda não entende o que seja certo e o errado, mas ali foi a porta que se abriu para ele. E eu acredito que há pessoas com muita boa intenção de servir a Deus, sim. E eu quero dizer para vocês que eu já vi pessoas, quando eu estive fazendo uma consulta num dos hospitais em Santos, e eu estava do lado da Universal. Falei o nome, né? E eu estava esperando a consulta, e uma das coisas que eu achei muito interessante, há um processo onde há um período onde tem uma porta lateral, onde as pessoas em situação de rua, eles entram, eles tomam banho, há um armário com roupas, onde eles podem pegar uma muda de roupa e calçado. Antes de entrar no culto, eles passam por esse lugar, tomam banho, trocam de roupa, calçam o sapato e entram para a reunião das 10 horas da manhã. E ao término dessa reunião, eles, na reunião que é logo às 10 horas da manhã, eles tomam um café. Na reunião da parte da tarde, eles tomam uma sopa. E a palavra de Deus diz que o Senhor naquele dia julgará todas as coisas. Não estamos passando pano, não estamos pondo panos quentes, não estamos concordando com erros doutrinários gravíssimos que se assemelham. Não estamos compactuando com erros doutrinários, porque graças a Deus, desde 1977, então adolescente, eu encontrei essa porta. Eu aceitei Jesus, a época ainda do pastor Manuel da Cruz, e amo a minha igreja, e sempre conversamos que se há um lugar onde tem-se uma palavra sadia, onde você pode entrar e cultuar a Deus sem susto, né, gente? Sem novidades, tantas coisas, assim, até meio que estranha, porque uma vez eu estava num determinado culto e alguém começou a dançar e me deu um tapa bem no meio da orelha, e eu levei aquele tapa na cabeça, eu me assustei, e eu me afastei, porque eu falei, não, o próximo vai ser no meio da cara, né? E eu sou meio exagerada, desculpa, mas alguém estava dançando e eu estava sentada e levei um tapão bem na orelha. Mas voltando à nossa casa, vamos cuidar da nossa casa. Mas a Bíblia diz que quem julgará as obras naquele dia será o Senhor. Quem julgará? Esses homens têm grandes responsabilidades, porque a palavra de Deus diz que aquele que leva a palavra, aquele que muitos anuncia, se resplandecerão como astros. Esse é um dos versículos prediletos do pastor Teodorico. E ele falava sempre para mim, brincando, eu vou resplandecer. Quer dizer, não só ele, né? Mas, assim, ele brincava muito sobre isso. Mas também a palavra de Deus fala, ai de vós, pastores, ai de vós, que fazeis sofrer o meu povo, o meu rebanho, e os induzis a caminhos do mal. Parece que está em Ezequiel. Então, essa responsabilidade, esses homens não somos nós.
os juízes. A Bíblia diz que as próprias atitudes dessas pessoas que usam de engano, que usam de ganância para usurpar, elas irão responder diante do Senhor. Mas não saindo muito disso, o escritor até fala, para nós não nos alongarmos, o uso indiscriminado do azeite é condenado pela palavra de Deus, né? E aqui diz assim, que portanto qualquer pessoa que se arvorar, quer dizer, a ungir as pessoas sem se enquadrar com o ensino bíblico do Novo Testamento está errada. Então nós, um pouquinho mais experientes, né, queridos adolescentes, temos que falar e incutir em vocês a boa palavra de Deus, o bom conhecimento da palavra de Deus, que vocês conheçam através da palavra de Deus o que é certo e o que é errado, e não abraçar relatividades. Eu sempre falo para vocês que o que a palavra de Deus condena, ninguém legaliza, seja quem for. A palavra, ela não se modifica por quem quer. Como aquela massinha. Lembra quando vocês brincavam de massinha de modelar? E fazia bichinhos, fazia o que queria. A palavra de Deus, ela diz que, a palavra de Deus diz o seguinte, que ela permanece para sempre. E que a palavra de Deus, ela é mais pura que o ouro, mais puro que o ouro de Ofir. Quando fala desse ouro de Ofir, fala do ouro mais puro. Ela é provada no fogo, ela é pura, e ela é eficaz, e ela penetra, e ela limpa, e ela endireita o caminho. Tá bom, querido adolescente? Nós chegamos ao final do nosso trimestre, e aqui fala assim, cite 12 modismos. Eu queria que vocês procurassem na lição de vocês, que nada tem a ver com as igrejas pentecostais clássicas. Então eu falei para você, a teologia da maldição hereditária e o uso indiscriminado do óleo da unção. Tá bom? Eu quero dizer para vocês que nós estamos ainda em pandemia e que mesmo nós estamos passando por um processo que nunca tínhamos passado. Mas isso também não é motivo para que a gente esfrie. Uma das grandes preocupações minha, queridos adolescentes, é que por causa com motivo da pandemia, alguns de vocês estão... Isso não é uma licença para que, então eu não quero ir, eu não vou. Eu quero dizer para você hoje já comeu, né? A sua alma precisa de Jesus. Eu quero dizer para você que a sua alma precisa de Jesus. Esses dias me chegou 2 pedidos de pessoas que estão com o seu emocional quebrado. Jovens como vocês. Uma é jovem e outra é uma idosa, que tentando contra as suas próprias vidas. Queridos adolescentes, nós, as tias, que eu já falei os nomes, nós que sempre estamos com vocês, sempre temos falado, a palavra, ela vai te dar força pelos impactos. A onda continua, não vá pelos modismos. Suicídio não tem nenhum romantismo. Não vá pelo relativismo. Não deixe se usar. Não deixe se manipular. Não fique vulnerável. Suas vulnerabilidades estejam escondidas em Cristo Jesus. Tá bom? Vá à casa do Senhor. Vá adorar o Senhor. Senta lá no seu cantinho. Procure a turma dos adolescentes. Fique, adore ao Senhor. Conta tudo para Jesus. Sacou? Entendeu, galera? Nós vamos orar. Nós vamos pedir por vocês. Nós vamos pedir para que o Senhor continue conosco. Porque tá difícil também pra gente, a galera velha.
viu? A galera já cansada, mas a gente está aqui. A gente está na retaguarda de vocês. Vamos orar? Fecha os olhinhos, conversar com Deus. Como diz a minha filha, orar é falar com Deus. Você não deixa de falar com o seu melhor amigo, né? Já tem matado um ar. E Deus? Vamos? Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus estou diante da tua presença, Senhor. Senhor, não tem sido fácil, Senhor, mas nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por cada adolescente, Senhor. Te agradeço por essa classe, por poder, Senhor, conviver com eles e eles poderem nos ouvir. Senhor, eu te entrego a cada aluno dessa classe dominical. Te entrego, Senhor, a Carol, Senhor, te entrego a Isis, a Ludmila, Senhor, te entrego o Lael, Senhor, ó Jesus, te entrego todos os alunos, Senhor, te entrego, Senhor, a Sofia, Senhor, te entrego, Senhor, Senhor, cada um deles que nós às vezes esquecemos, o neto do nosso irmão, pastor José Amador, Senhor, eu te entrego o Edmilson, Senhor, que está ali no Santa Rosa, Senhor, eu te entrego cada adolescente, Senhor, que nós vamos entrar tão contente pela tua casa. E aqueles que sumiram, Senhor. Te entrego a Eduarda também, Senhor. Quero te entregar também a Manuela, Pai. Ó, Senhor, eu te entrego eles nas tuas mãos. Te entrego a mocidade da tua igreja, que é a continuação, Senhor, desse trabalho maravilhoso. Te entrego o Rafael e todo esse trabalho, Senhor. Te entrego o ministério da nossa igreja. Te entrego o pastor Teotônio, Senhor. Te entrego cada obreiro. Te entrego a nossa igreja. Te entrego todo o teu povo aqui, Senhor. Tanto na cidade do Guarujá, Senhor, como no estado de São Paulo, como no Brasil. Te entrego os desempregados, Pai. Te entrego os doentes. Te entrego todos aqueles que estão passando por esse processo de enfermidade, Pai. Que o teu doce Espírito, Senhor, entre nos hospitais. Te entrego as tias, Senhor, e te entrego esse ano de 2021, para que entremos com as tuas mãos, segurando as nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus.